Olá, hoje nós vamos falar das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Em 1824, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e a reconhecer a autoridade do governo imperial. Apesar disso, durante todo o período imperial, que vai de 1822 até 1889, as relações com os Estados Unidos foram um pouco complicadas, sendo marcadas por incidentes e por oscilações. Um dos principais problemas dessa relação foi a pressão norte-americana pela abertura do rio Amazonas. Essa pressão acontecia em um momento que os Estados Unidos se expandiam para o oeste, anexando territórios do México e de outros países, mas principalmente do México. O medo do governo brasileiro é que os Estados Unidos tivessem interesse em plantar colonos na região da Amazônia para depois anexar territórios aos moldes do que fizeram com o território do Texas. Em 1866, o governo brasileiro finalmente abriu a navegação do rio Amazonas a todas as nações, proibindo apenas o trânsito de navios de guerra. Isso aconteceu em um momento em que o governo brasileiro já tinha controle da região e já tinha meios para garantir sua soberania. Após a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, os Estados Unidos passaram a crescer rapidamente e passaram a se tornar parceiros comerciais cada vez mais próximos do Brasil, substituindo a importância anterior do Reino Unido. Para vocês terem uma ideia, por volta de 1870, os Estados Unidos já absorviam cerca de 75% das exportações do café brasileiro, o principal produto que o Brasil exportava. Em 1876, Dom Pedro II visitou os Estados Unidos, permanecendo 3 meses em território americano. Essa visita do mandatário brasileiro revela a importância maior das relações com os Estados Unidos. Mas a posição brasileira se inverteria completamente apenas em 1889, quando houve o golpe que implementou a República no Brasil. Naquele momento acontecia a Conferência Pan-Americana, em Washington, e a delegação brasileira contrariava os interesses dos Estados Unidos. Quando aconteceu o golpe no Brasil, no meio da conferência, o representante brasileiro foi substituído e o novo representante passou a se alinhar com todas as posições dos Estados Unidos. Durante a Primeira República, que antigamente alguns historiadores chamavam de República Velha, há um forte alinhamento com os Estados Unidos. A bandeira e o nome do Estado brasileiro demonstravam que os Estados Unidos eram um verdadeiro modelo para o Brasil. O Brasil passou a se chamar de Estados Unidos do Brasil, e a bandeira brasileira ficou muito parecida com a americana. A chancelaria do Barão do Rio Branco, de 1902 a 1912, foi um período em que houve um alinhamento muito forte com os Estados Unidos. O historiador Bradford Burns cunhou o termo de aliança não escrita para enfatizar a relação próxima do Brasil com os Estados Unidos nesse período. O apoio dos Estados Unidos foi fundamental para a solução dos litígios fronteiriços nos quais o Brasil estava envolvido. Já no governo de Vargas, que vai de 1930 a 1945, ocorreu o que o historiador Gerson Moura chamou de equidistância pragmática. O Brasil passou a manter relações com a Alemanha e com os Estados Unidos simultaneamente. Em 1935, por exemplo, foi assinado um acordo comercial com os Estados Unidos e em 1936, outro com a Alemanha. Em 1938, a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos em termos comerciais, tornando-se o principal parceiro comercial do Brasil. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, porém, as relações com a Alemanha foram ficando dificultadas e o alinhamento com os Estados Unidos voltou a ficar mais forte. O governo do Vargas conseguiu negociar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em troca de fundos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e para modernizar as Forças Armadas brasileiras. No final da Segunda Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos estavam tão alinhados que o presidente Roosevelt chegou a apoiar a candidatura brasileira para um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que era formado então. Com o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos vão ficando mais complicadas. Envolvidos na contenção do comunismo na Europa e na Ásia, os Estados Unidos negligenciavam a América Latina. O governo de Dutra, de 1946 a 1951, busca aliar-se aos Estados Unidos, chegando a romper relações com a União Soviética em 1947 e a não reconhecer a China comunista em 1949. Apesar disso, em 1950, o chanceler de Dutra envia um memorando ao embaixador dos Estados Unidos, demonstrando a decepção do governo brasileiro com a falta de investimentos dos Estados Unidos no Brasil, memorando o qual ficou conhecido como Memorando da Frustração. Quando Vargas volta ao poder em 1951, há uma tentativa frustrada de retomar o alinhamento negociado.
mas o Brasil não tem mais o mesmo poder de barganha que possuía anteriormente, quando a Alemanha rivalizava com os Estados Unidos pelo apoio do Brasil. Já o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, também busca alinhamento com os Estados Unidos. O Brasil apoia o levante anticomunista na Hungria em 1956 e concorda com a instalação de uma base norte-americana para o rastreamento de foguetes em território brasileiro. O retorno dos Estados Unidos ao alinhamento brasileiro, porém, não é considerado satisfatório. Quando o presidente Kubitschek propõe, em 1958, a Operação Pan-Americana, um programa para o desenvolvimento latino-americano que previa o apoio dos Estados Unidos, a proposta é recebida com frieza pelo presidente Eisenhower. Com a ascensão de Jânio Quadros, em 1961, no Brasil, é fundada a Política Externa Independente, que previa maior autonomia do Brasil no cenário internacional. Isso é visto com desconfiança pelos Estados Unidos. O medo de que acontecesse no Brasil uma revolução aos moldes da que tinha acontecido em Cuba alguns anos antes levou os Estados Unidos a apoiarem o golpe militar de 1964 no país. Imediatamente após o golpe, o governo de Lyndon Johnson reconheceu o poder dos militares como legítimo. Mais tarde, descobriu-se que havia uma força-tarefa da Marinha Americana para garantir o êxito do golpe caso fosse necessário, a chamada Operação Brother Sam. Durante a ditadura militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985, o Brasil varia a forma como se relaciona com os Estados Unidos. Durante o governo de Castelo Branco, de 64 a 67, ocorre um forte alinhamento com a política americana, o que é percebido no rompimento das relações diplomáticas com Cuba em 1964. Na época, o chanceler Juraci Magalhães afirmou que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Logo depois do governo de Castelo Branco, porém, o Brasil retoma uma maior autonomia. No governo de Médici, por exemplo, o Brasil decreta o aumento do seu mar territorial de 12 para 200 milhas, o que gera certa tensão com os americanos. Durante o governo de Geisel, é rompido um acordo militar que fora estabelecido com os Estados Unidos em 1952. Já durante o governo de Figueiredo, o último governo militar, o governo brasileiro rejeita o boicote às Olimpíadas de Moscou sugerido pelos Estados Unidos devido à invasão soviética ao Afeganistão e rejeita o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos à União Soviética. Durante o governo de Sarney, o Brasil reata as relações diplomáticas com Cuba, defendendo a readmissão do país à Organização dos Estados Americanos. É criada uma tensão nas relações com os Estados Unidos, na medida em que a lei de informática, passada pelo Brasil, criou uma reserva de mercado, contrariando os interesses americanos. A partir dos anos de 1990, há uma reaproximação aos Estados Unidos. A política econômica de orientação neoliberal adotada pelo Brasil era vista com bons olhos pelos Estados Unidos. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, são iniciadas as negociações para a ALCA, embora o chanceler brasileiro Celso Laffer tenha afirmado que o Mercosul era o caminho, sendo a ALCA uma mera possibilidade. Em 2001, quando acontecem os atentados terroristas às Torres Gêmeas, o Brasil presta solidariedade aos Estados Unidos. Durante o governo de Lula da Silva, de 2003 a 2010, há uma grande confiança nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Contrariando as expectativas, o presidente Lula e o presidente Bush tornam-se bastante próximos. Apesar disso, em 2009, a China toma o lugar dos Estados Unidos de principal parceira comercial do Brasil. No governo de Dilma Rousseff, que começa em 2011, há uma tentativa de manter as relações de confiança com os Estados Unidos que iniciaram no governo anterior. Em 2011, Obama visita o Brasil e, em 2012, a Dilma visita os Estados Unidos. Apesar disso, em 2013, as relações são complicadas pela revelação de que os Estados Unidos espionavam o Brasil. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidente brasileira fez críticas severas à espionagem americana. A presidente também cancelou uma viagem que tinha marcado para os Estados Unidos, reforçando a animosidade do Brasil com relação à atual política externa americana. Outros países, como a Alemanha, se uniram ao Brasil na campanha pelo estabelecimento de um marco civil regulatório da internet, mas essa questão ainda está em aberto. Este foi o resumo das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo e se gosta de relações internacionais, clique em gostei e inscreva-se no canal do Guia Global para acompanhar nossas próximas produções. Um abraço e até a próxima!